Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichera da Silveira e este é o canal Resenha Forense. Seja bem-vindo, curta o vídeo, se inscreva, enfim. Também veja os links aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar livros clássicos na Livraria Intelectus por apenas, ou melhor, com 25% de desconto, com o cupom que está aqui na descrição do vídeo. Você tem desconto de 10% na editora TOT, também, link aqui na descrição do vídeo. O cupom é Resenha10, tá? E eu peço aqui humildemente o apoio aí de você, seguidor, para o Apoia-se do canal, ou para o Vaquinha, ou mesmo sendo membro aqui do canal. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$2 por mês, tá? É uma ajuda que faz muita diferença e eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Então vamos lá, de volta ao nosso grupo de estudos aqui em positivismo jurídico. Eu sei que eu fiquei um tempo afastado deste projeto específico, mas minha vida está bem atarefada e aos poucos eu dou retorno, né? Então, sexto encontro, já começando então a segunda resenha do Hart, né, o conceito de direito, a obra talvez a mais comentada de Hart, né? Não sei se chega a ser o magnum opus dele, mas sem dúvida alguma é uma obra muito comentada por aí, né? Então vamos lá, sexto encontro, sexto capítulo da obra de Hart, que é intitulado Os Fundamentos de um Sistema Jurídico. Muito bem, Hart resgata a tese que criticou no capítulo 4º, que foi visto aqui no quarto vídeo, né, da nossa série, qual seja, aquela tese que sustenta a fundamentação de um sistema jurídico na maioria social, né, ele chama de pressão social séria, habitualmente obediente às ordens dotadas de ameaças da parte soberana. Basicamente, Hart acredita que aquela teoria é falha, mas apresenta algumas verdades. Sucede que tais verdades, diz Hart ipsis literis agora, só podem ser claramente apresentadas e a sua importância corretamente avaliada nos termos de uma situação social mais complexa, em que uma regra secundária de reconhecimento seja aceite e utilizada para a identificação das regras primárias de obrigação. É esta situação que merece, admitindo que alguma o mereça, ser designada como fundamento de um sistema jurídico. Então aí a premissa positivista do Hart, sem dúvida alguma, né, um fundamento teórico para a coerção das normas jurídicas, coerção não no sentido aqui de John Austin, claro, né, deu para entender o que eu quis dizer, né, no sentido de estarmos sujeitos, né, à eficácia da norma. Sendo assim, onde houver a regra de reconhecimento, né, que já foi comentado aqui, cidadãos particulares e autoridades, né, aqui ele fala muito de funcionários estatais, né, enfim, súditos e príncipes, digamos assim, né, súditos e soberanos, cidadãos comuns, digamos assim, e burocratas do Estado terão critérios legais de identificação das regras primárias de obrigação. Exemplos de critérios deste modo: referência a texto que goze de autoridade, referência ao ato legislativo, referência aos hábitos e aos costumes, referência às declarações gerais de determinadas pessoas, referência aos precedentes, né, aos julgados passados, etc. O inglês dirá, quando aceitar as premissas de vinculância aqui explicadas por Hart, algo como "It is the law that..." né? Seria algo mais ou menos assim aqui no Brasil, né? O artigo tal do Código Civil assevera que blá 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 blá, tá? É mais ou menos isso que Hart está mostrando aqui. E o autor, o Hart, mostra mais uma vez a preocupação positivista em afastar qualquer tom metafísico da sua proposta. Eu joguei um trecho aqui na nossa resenha, onde ele diz mais ou menos o seguinte. Eu peço atenção ao trecho em negrito, tá? Vou deixar em negrito aqui também na edição. Olha só, diz Hart: a compreensão da relação normal de contexto entre a afirmação interna de que uma dada regra de um sistema é válida e a afirmação de fato externa de que o sistema é geralmente eficaz, ajudar-nos a ver, na perspectiva que lhe é própria, a teoria corrente, segundo a qual a validade de uma regra consiste em predizer que ela será executada pelos tribunais ou que outra qualquer medida oficial será tomada. Em muitos aspectos, esta teoria é semelhante à análise da obrigação em termos de predição que nós consideramos e rejeitamos no capítulo anterior. Aliás, sobre o capítulo anterior, vídeo anterior aqui do nosso projeto, né?
Em ambos os casos, o motivo para desenvolver esta teoria, e agora está o negrito, tá, pessoal? Vou ler mais uma vez, mas está em negrito, ó. Em ambos os casos, o motivo para desenvolver esta teoria, formulada em termos de predição, reside na convicção de que só assim se podem evitar as interpretações metafísicas. Olha aí a veia positivista do Hart. A saber, ou que a afirmação de uma regra é válida, deve atribuir-lhe uma qualquer propriedade misteriosa que não pode ser detectada por meios empíricos, ou deve consistir numa predição do comportamento futuro dos funcionários. Tiro o negrito é meu, tá? De minha autoria, só para destacar esse trecho. E ainda diz Hart, na mesma passagem aí citada. Em ambos os casos, também o caráter plausível da teoria se deve ao mesmo fato importante, que a verdade da afirmação de fato externa que um observador poderia registrar de que o sistema é geralmente eficaz e continuará a sê-lo, provavelmente, é normalmente pressuposta por quem aceita as regras e faz uma afirmação interna de obrigação ou validade. As duas situações estão certamente associadas de forma muito estreita. Finalmente, de forma semelhante em ambos os casos, o erro da teoria é o mesmo. Consiste em negligenciar a natureza especial da afirmação interna e tratá-la como uma afirmação externa acerca da atuação oficial. Muito bem, de volta aqui à resenha não lida, né? Ou melhor, não ipsis literis do Hart. A regra de reconhecimento no Hart é o parâmetro de validade das demais normas. Seria, digamos assim, abstraídas as diferenças entre os autores, que agora vou citar, né? Seria como a norma hipotética fundamental do Kelsen, né? Só que em Hart. Então, a regra de reconhecimento está em Hart, assim como a norma hipotética fundamental está em Kelsen. Só que há uma diferença muito clara, como eu falei, né? Kelsen, como legítimo kantiano, né, kantiano, tanto faz, ele, aliás, essa informação, né, tem gente que fala que Kelsen é neocantista. Eu não sei se chega a ser um equívoco, mas na autobiografia de Kelsen, ele próprio diz que Kant foi sua estrela guia, né? Então, me parece muito clara este ramo kantiano em Kelsen, né? E ele parte então de uma premissa lógico-transcendental, como bom seguidor de Kant. Hart, diferentemente, aposta as fichas nisto que chama de pressão social séria, né, sobre a qual falei até em vídeos passados. É o que se pode perceber, aliás, de um trecho específico, onde Hart diz: o sentido de que a regra de conhecimento é a regra última, olha aí, né, regra última de um sistema, é melhor compreendido se seguirmos uma cadeia muito familiar de raciocínio jurídico. Se for levantada a questão de saber se uma certa regra é juridicamente válida, devemos, para lhe responder, usar um critério de validade facultado por uma outra regra qualquer. Enfim, com o abandono da noção criticada, a de que os fundamentos de um sistema jurídico estariam no hábito de obediência ao soberano, e com o reconhecimento deste sistema de regra última de reconhecimento, Hart propõe a formulação de novas questões, né? Basicamente são duas. Primeira questão. A primeira dificuldade é a de classificação, porque a regra que, em último recurso, é usada para identificar o direito escapa às categorias convencionais usadas para descrever um sistema jurídico, embora estas sejam frequentemente tomadas como sendo exaustivas. E isso arranca a alguns um grito de desespero, como poderemos demonstrar que as disposições fundamentais de uma Constituição, que são sem dúvida direito, o são realmente? É a pergunta de Hart, né? A entonação aqui não ficou tão boa, mas aí, claro, né, uma interrogação, a melhor entonação seria então: isso arranca a alguns um grito de desespero. Como poderemos demonstrar que as disposições fundamentais de uma Constituição, que são sem dúvida direito, o são realmente? Agora sim a entonação ficou boa, né? Segunda questão, diz Hart. Um segundo conjunto de questões advém da complexidade e imprecisão ocultas da asserção de que um sistema jurídico existe num dado país ou no seio de um dado grupo social. Quando apresentamos tal asserção, referimos-nos, de fato, a alguma forma condensada e artificial, a um conjunto de fatos sociais heterogêneos, usualmente concomitantes. Exploradas as novas questões, Hart conclui o seguinte: há, portanto, duas condições mínimas necessárias e suficientes para a existência de um sistema jurídico.
Por um lado, as regras de comportamento que são válidas segundo os critérios últimos de validade do sistema devem ser geralmente obedecidas. E, por outro lado, as suas regras de reconhecimento especificando os critérios de validade jurídica e as suas regras de alteração e de julgamento devem ser efetivamente aceites como padrões públicos e comuns de comportamento oficial pelos seus funcionários. Após isso, o autor, Hart, Herbert Hart, define quais são as duas condições mínimas. E ele diz que a primeira condição mínima é a seguinte: a única que os cidadãos privados necessitam de satisfazer. Podem obedecer cada qual por sua conta apenas, e sejam quais forem os motivos por que o façam. Embora numa sociedade sã, eles aceitem de fato frequentemente estas regras como padrões comuns de comportamento e reconheçam uma obrigação de lhes obedecer, ou reconduzam mesmo esta obrigação à obrigação mais geral de respeitar a Constituição. A segunda condição mínima em Hart, por sua vez, é a seguinte: deve também ser satisfeita pelos funcionários do sistema. Eles devem encarar estas regras como padrões comuns do comportamento oficial e considerar criticamente como lapsos os seus próprios desvios e os de cada um dos outros. Naturalmente, é também verdade que, além destas, haverá muitas regras primárias que se aplicam aos funcionários na sua capacidade meramente pessoal, a que eles necessitam apenas de obedecer. Então vejam vocês como Hart sempre intersecciona, na sua procura por um conceito de direito, a burocracia estatal, e uma obediência dos funcionários estatais das normas, e também a obediência dos cidadãos comuns, privados, enfim, chame como quiser. Digamos assim, ele coloca a iniciativa privada e a burocracia estatal num bojo só, para procurar um conceito de direito que seja harmônico a um só tempo para os dois grupos. Claro que isso traz contradições internas e algumas críticas que merecem ser impostas a Hart, dentre as quais essa ideia de reduzir o direito à estatalidade, à oficialidade estatal. Até porque, se pensarmos no fenômeno jurídico como um dado a priori inerente ao ser humano, é evidente que não é só a burocracia estatal que pode trazer o direito. Hart até diz que um sistema jurídico sério pressupõe o desenvolvimento de uma sociedade, num estado bem desenvolvido, etc, etc. Eu não sei qual é o fundamento metafísico dele para afirmar tal premissa, mas é notório que há uma contradição interna, pelo menos eu penso assim. De qualquer maneira, Hart deliberadamente supõe que a existência em si de um sistema jurídico depende de algo dual. Primeiro, uma obediência privada, digamos assim, O autor fala de obediência pelos cidadãos comuns, como eu falei. E segundo, uma obediência pública. O autor usa a expressão aceitação pelos funcionários das regras secundárias como padrões críticos comuns de comportamento oficial. Em suma, obediência pública, digamos assim, mais uma vez, cabe nota crítica, como eu falei, porque Hart insiste na ideia de que pode haver uma forma pré-jurídica constituída numa simples estrutura social, as palavras são dele, permeada somente por regras primárias. Tal estruturação social seria simples, entre aspas, simplesmente, ficou redundante, mas é isso mesmo, simplesmente porque não há funcionários, de modo que a aceitação ampla ficaria cingida aos padrões críticos para o comportamento do grupo. Aparentemente, Hart reduz o direito, como eu falei, a algo só estatal, mais precisamente como algo rotineiramente observado pelos burocratas da estatalidade. Tanto é assim que ele diz: onde há uma união de regras primárias e secundárias, situação que é, como defendemos, e aqui eu estou lendo Hart, situação que é, como defendemos, a maneira mais frutuosa de encarar um sistema jurídico. A pergunta que eu faço para o positivista em geral é a seguinte: esta premissa não é fundamentada metafisicamente? Já que você nega a metafísica, como você explica que um sistema que um sistema jurídico estatal é mais desenvolvido do que o que você chamou de forma pré-jurídica, Com base em que você diz isso, se não há um apoio metafísico, se não há uma especulação filosófica anterior à positividade jurídica, Enfim, e aí diz Hart, a aceitação das regras como padrões comuns para o grupo pode ser desligada do aspecto relativamente passivo da aquiescência do indivíduo comum em relação às regras, obedecendo-lhes por sua conta apenas. Meus amigos, é isso então, o sexto encontro, claro, Resumindo a obra aí de Hart, obviamente você deve lê-la para compreendê-la da maneira adequada e até para encontrar
uma visão diferente da minha interpretação, porque não estou falando que eu estou correto, que eu sou o dono da verdade, é apenas uma especulação filosófica aqui com vocês. Eu volto no 7º encontro para tratar do capítulo intitulado Formalismo e Ceticismo acerca das regras. É isso então, um abraço e até mais. Tchau, tchau.